hoje que diz assim: para a implantação de uma rede de computadores, são necessários, no mínimo, um computador servidor e 4 computadores clientes. Certo ou errado? Bem, pessoal, percebe que essa questão fala para implantar uma rede e diz são necessários no mínimo. O que é necessário no mínimo para formar uma rede de computador? Será que no mínimo é necessário um computador servidor e 4 computadores clientes? Aí nós vamos ter que debater agora. Observa, no conceito mais genérico de redes de computadores, nós temos a ideia de 2 ou mais computadores interconectados com capacidade de troca de dados. Quer dizer, se eu tiver só um computador totalmente isolado, sem nenhuma conexão com outro computador, isso não é uma rede. Mas no momento que eu passo a ter 2 computadores, só 2, por exemplo, 2 computadores conectados entre si através de um meio de comunicação, que pode ser um cabo de rede, pode ser conexão sem fio, algum meio de conexão. Então tenho no mínimo aqui, 2 computadores conectados entre si. E esses computadores têm a capacidade de trocar dados entre si, um passar dados para outro e o outro passar dados para um. Isso já é considerado redes de computador. Agora, é claro que normalmente as redes de computadores têm mais do que 2 computadores, mas eu estou dizendo que no conceito teórico é 2 ou mais computadores interconectados com a capacidade de trocar dados. Já temos a ideia de uma rede aí então. Claro que alguém vai me perguntar, professor, mas existem redes maiores? É claro que existem. Aí é um exemplo, uma rede de computador com mais computadores conectados entre si aí através de um switch, de um equipamento com capacidade de trocar dados. E nós podemos ter a ideia mais ampla disso, a internet. A internet é uma rede de computadores e tem milhares e milhares e milhares de computadores conectados entre si ao redor do mundo inteiro com capacidade de trocar dados. Mas no conceito teórico, se eu tiver um computador isolado sem capacidade de trocar dados, não é uma rede. Mas se eu tiver 2 computadores conectados entre si, isso já é uma rede de computador, desde que eles tenham a capacidade de trocar dados. Isso é muito importante na resolução dessa questão, porque ela tenta enganar, ela diz que são necessários, no mínimo, um computador servidor e 4 computadores clientes. Tá errado, no mínimo são 2 computadores. 2 computadores com a capacidade, conectados entre si, com a capacidade de trocar dados. No mínimo é isso que nós precisamos para uma rede de computadores. É claro que ali ele fala sobre um computador servidor e 4 computadores clientes. Existem redes de computadores que são chamadas de redes cliente-servidor, como a própria internet é uma rede cliente-servidor, ou as intranets das empresas são redes cliente-servidor, onde nós temos um ou mais servidores e diversos computadores clientes. Sim, existem redes, obviamente, que têm computadores servidores e computadores clientes. Tem, mas não é isso o mínimo necessário. Tem redes de computadores que não tem servidor e que não tem cliente, que o computador opera tanto como servidor como cliente. Isto é, ele tem capacidade de oferecer serviços, dados e informações, isso é função de servidor, como ele também pode agora se ocupar de informações, dados e serviços de outro computador. Então tem redes de computadores que os computadores exercem função de cliente e servidor ao mesmo tempo. Então não são nominados especificamente de cliente e servidor. Já outras redes de computador, como a própria internet, as intranets, possuem servidores, que são aqueles que oferecem um determinado tipo de serviço, e tem os computadores clientes que se ocupam dos serviços oferecidos pelos servidores, ok? Então, no mínimo são 2, o mínimo é 2 computadores conectados entre si através de um meio de comunicação com a capacidade de trocar dados. Isso é o mínimo. Agora, podemos ter 2 ou mais formando redes de computadores, por isso marcamos essa como errada, sem dúvida nenhuma. Valeu, pessoal!